Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Mentes Imobiliárias Podcast. E hoje eu estou aqui com a Sol Pires. Tudo bem, Sol? Tudo ótimo, perfeito. Seja muito bem-vinda e deixa eu fazer uma breve apresentação da Sol, né? A Sol ela é corretora de imóveis, ela é especialista em alto padrão e luxo, aqui em Recife e toda a região litoral. São Paulo, ótimo. E ela é sócia da Sol Imóveis Solutions, né? E seja muito bem-vinda ao podcast. Vai ser um prazer conhecer melhor a tua história no mercado imobiliário, tá? É uma honra. Muito obrigada pelo convite, Paulo. Nossa, uma honra. E assim, a gente tá com esse trabalho. Esse é o terceiro episódio. Esse é o terceiro episódio do podcast aqui de forma presencial. E a ideia é a gente criar essa coletânea de histórias. Então, começa contando pra gente, Sol, como é que você chegou no mercado imobiliário, como é que foi esse início, quem te trouxe para esse mercado, conta pra gente. Primeiramente, muito obrigada a toda a sua audiência, a você pelo convite, é uma honra estar aqui logo no terceiro episódio, um prazer imenso. Eu estou no mercado imobiliário há 14 anos, desde 2010, mas eu trabalho desde os meus 13 anos de idade. Comecei trabalhando com a minha mãe no restaurante, servindo almoço, né? Então, atendimento ao cliente sempre foi minha primeira paixão. Adorava ficar servindo as mesas com minha mãe, ela tinha um restaurante popular. Então, foi aí onde eu comecei o atendimento ao cliente. Entendi. O restaurante era onde? No centro da cidade, ao lado dos Correios, no edifício Continental. Mas desde pequenininha minha mãe era gerente de restaurantes, de portugueses, inclusive minha madrinha é portuguesa, e eu já gostava de ficar olhando minha mãe. Quando ela abriu o restaurante eu tive permissão de começar a atender os clientes, né? Entendi. Então eu comecei aí, eu gosto de citar isso porque minha mãe me pagava, né, para eu ajudar, então eu saía da escola o mais breve possível, já para ajudar minha mãe naquele horário de meio-dia, né? Que legal. Então, era muito bom. Foi aí que começou a minha história, porque eu não gosto de definir só o mercado imobiliário. Eu acho que eu tenho uma história muito longa antes do mercado, antes de 2010, né? Já que eu comecei a trabalhar em 1993. E aí, eu já comecei a ouvir muito o cliente, a usar, né, a escutativa. Então, você sabe que num restaurante, se você pedir um suco de laranja com adoçante, você não pode levar com açúcar, que a pessoa pode ser diabética e morrer. Então, aí já foi a minha primeira escola, né, trabalhando com a minha mãe. E quando eu tinha 17 anos, eu estava fazendo faculdade de turismo na Universidade Católica. E aí, eu consegui um estágio no Sheraton Hotel. Foi aí que eu tive essa experiência de ser estagiária num hotel de luxo, né? Foi o primeiro hotel 5 estrelas aqui do estado de Pernambuco. Então, eu estagiei em todos os setores do hotel, desde concierge, governança, mas eu era específica do diretor de vendas e eventos, mas eu tive que passar 6 meses indo para todos os setores, manutenção, aprender a saber como a camareira arrumava o quarto. E aí eu tive uma experiência de abrir mesmo os horizontes, né? Até porque eu sou de uma família humilde, indígena, e conhecer tantas pessoas tão ricas, porque o Sheraton está entre as 3 maiores redes de hotéis do mundo. Então eu conheci grandes empresários, conheci Roberto Carlos, conheci grandes artistas e comecei a ver essas pessoas que tinham muito dinheiro e entender e observar o quanto simples que elas eram. E acessíveis, né? Então, isso foi uma experiência, assim, que me abriu muito, o meu campo profissional. Depois disso, eu fui trabalhar numa rede de telecomunicações, foi na era do celular, né? Que existia a Telp Celular e a BCP. Então, eu comecei a trabalhar na BCP, que depois virou Claro. Trabalhei 6 anos, novamente, muito mais focada, não só em atendimento, mas em tecnologia. Entendi. Então, eu tive acesso aos celulares, que tinha câmera, que começava a gravar vídeo, né? Que na época era Nokia, não existia Apple ainda. Nossa, isso foi por volta de... 2000, 2001, 2002, foi o começo, né? Eu me lembro que eu tinha treinamentos com tradutor, porque era tudo japonês, chinês, os treinamentos. Nossa, então, era uma coisa assim que eu dizia, nossa, e já era um produto de luxo na época. Um celular simples era R$4.000, né, no começo. Então, eu já comecei a trabalhar com produtos de um ticket mais alto desde o começo, assim, realmente, da minha carreira profissional.
Então não foi diferente. Já trabalhando muito, com 25 anos, resolvi fazer intercâmbio, morar fora. Morei 5 anos fora do Brasil, morei em Espanha, Madrid, morei no Canadá. E em todos esses lugares eu observava que em todo lugar a minha primeira dificuldade era a moradia. Então, sempre que eu ia morar em uma cidade ou em outro país, eu observava isso. Então, a moradia, a habitação não era um problema só da minha tribo, não só aqui em Recife, mas no mundo inteiro. E aí eu comecei a observar isso. Eu disse, sempre o problema é um lugar para morar. Então, isso foi despertando aí o meu olhar para a construção civil, para o imobiliário. Aí, no Canadá, eu trabalhei numa lanchonete para poder pagar lá o meu curso. E o dono da lanchonete, ele construía casas e vendia, né? Ele era um pequeno investidor. E ele também era corretor. E aí eu conheci, né? E até hoje são os meus amigos. E eu fiquei, gente, corretor aqui é muito chique. Eu nunca conheci um corretor no Brasil, eu nunca tinha conhecido. Isso eu já estava com 28 anos. E eu comecei a observar o quanto que um corretor era valorizado lá no Canadá e comecei a observar. Mas, respondendo a sua pergunta, quando eu voltei para o Brasil, em 2010, eu coloquei um currículo em várias empresas. E, lógico que eu não acredito em coincidência, o destino estava traçado. Uma construtora, né, e uma imobiliária me chamaram para entrevista. Eu fiz uma seleção com 25 candidatos para entrar no mercado imobiliário, que já foi aí centenas de currículos que foram selecionados para 25 pessoas. Então, a minha entrada, de fato, no mercado imobiliário não foi fácil, não foi indicação, foi realmente com o tradicional CV, o currículo vitae, que eu coloquei através do vagas.com, um site, e me chamaram para entrevista e eu fui, né? Estavam precisando de uma analista de novos negócios, só que eu estava 5 anos fora do Brasil. E aí era a grande questão. Eles gostaram, porque eu falava inglês, falava espanhol, mas eu não sabia do mercado imobiliário. Sendo que a analista de RH foi muito gentil, e aí ela começou a fazer uns testes de nomes de ruas, tanto em São Paulo como em Recife, né, que eu iniciei lá em São Paulo, e eu sabia todos os nomes de ruas, porque meu pai me ensinou a dirigir com 13 anos também. Olha aí. Então, eu sabia os nomes das ruas, e você vê, hoje em dia tem corretores que crescem há mais de um ano e não sabem o nome das ruas, né? Então, eu sabia os nomes das ruas, eu sabia onde era o polo médico, o polo empresarial, eu conhecia muito, porque eu dirigi muito já em Recife. Então, foi muito legal, tinha acabado de completar 30 anos, foi em 2010, e foi em julho também, né? Agora acabei de fazer 14 anos no mercado imobiliário. E eu ficava recebendo os terrenos dos corretores, né? Eu era funcionária CLT e eu ficava recebendo os terrenos para analisar os negócios, os novos negócios, para fazer projetos, porque a Lopes, ela é a maior imobiliária da América Latina e a construtora era a Gafisa, que eu comecei. Então, eles precisavam de alguém que tivesse esse conhecimento de mercado, de essa veia comercial também, para conversar com os corretores. Então, foi assim. E cada corretor que eu conhecia, mais eu me apaixonava, porque eu via a oportunidade do negócio, sabe, Paulo? Eram negócios de um VGV muito alto, e às vezes o profissional ele não era tão bem capacitado tecnicamente. Não sabia nem o nome da rua, às vezes. Não sabia, e trazia aquela planta toda amassada, né? Aquele papel todo melado. E aí eu dizia, gente, e ele vai receber uma comissão tão alta e não tá... E eu conheço pessoas tão capacitadas que ganhavam, né? Eu mesmo, como CLT, ganhava R$ 4.600 na carteira, que já era um ótimo salário. Sim. Naquela época, 14 anos atrás. Então, eu ficava meio assim, né? Eu dizia, nossa, essa pessoa poderia estudar um pouco mais, se especializar um pouco mais. E foi aí que eu comecei a ver a oportunidade do negócio mesmo. E eu fiquei com vontade de me tornar empreendedora, né? Porque eu acho que o corretor é um grande empreendedor. Total. Antes dessa virada de chave, você já pensava em algum momento em empreender? Ou já tinha esse sonho? Ou meio que foi a situação que foi moldando ali teu pensamento? Foi a situação. Eu nunca quis ser empresária. Meu pai era funcionário público federal
e minha mãe era empresária, e eu não queria ser empresária. O meu sonho era realmente, desde o início, desde quando eu fui ser estagiária no Sheraton, era ser executiva de uma grande empresa. Eu sonhava nisso, em trabalhar numa grande empresa e ser executiva de vendas, algo assim, mas ter uma carreira sólida, de ser carreirista mesmo. Esse era o meu sonho. Interessante. Ou seja, seguir um caminho mais tradicional. Foi, né? Mas assim, aí eu pensava, depois dos 40 anos eu vou fazer um concurso ali, né, para me manter. Mas assim, foram as dificuldades que eu enfrentei no mercado imobiliário aqui em Pernambuco que me tornaram ser empresária, porque eu não tinha um suporte. Eu já tinha trabalhado desde os 17 anos em empresas de multinacionais, né, onde você tem um e-mail que é registrado, que tem auditoria, tem compliance. Então, eu sou muito desse método tradicional corporativo. E no mercado imobiliário, muita gente nem e-mail manda. Se você perguntar a um corretor, nem CRM. O CRM, até hoje, as pessoas falam de CRM, né? Eu uso CRM desde 2014. Nossa. Qual CRM que você usa hoje? Só por curiosidade. Hoje eu uso da Universal Software, que eu gosto, é bem simples. Eu não posso pegar um muito... Eu uso o Notion também, para mim, pessoal. Mas eu não posso exigir que um corretor use Notion e assim... Não, total. Até o Notion, para quem não sabe, tá, gente? O Notion é uma das plataformas mais incríveis de organização, só que ele tem uma curva de aprendizado meio chata, né? Eu e a minha secretária usamos ele, mas assim, os corretores a gente tem que ter um equilíbrio, né? Para não exigir tanto. E para que seja eficiente, realmente. Então, a Universal é eficiente para eles fazerem a gestão dos clientes, dos imóveis, é muito bom. Não, legal. Eu já participei de uma demonstração do software da Universal. Gostei bastante, inclusive eu admiro muito que eles são pesquisadores do mercado, né? Então eles fazem umas pesquisas anuais com os clientes, donos de imobiliária, e eles trazem ali um benchmarking bem interessante ali, dados do mercado, eu gosto muito. Mas que legal. E assim, uma coisa que eu achei interessante, hoje você é especializada em alto padrão e luxo, só que antes de você pensar no mercado imobiliário, você já se envolveu, já tinha um trabalho que envolvia lidar com clientes de alto padrão, né? Que é primordial. E isso ajudou muito, né? Ajudou a questão do rapport, de não ter timidez em falar com o cliente, de ter a mesma linguagem, sem precisar usar roupas caras, sem precisar ter um carrão. É o que todo mundo acredita hoje. Todo mundo acredita que é isso. Eu passei 4 anos sem carro, né? Eu sofri um acidente de carro, então... Nossa. Carro não é a minha prioridade, mas é muito importante. Lógico que gera valor para o cliente, mas não é o mais importante, não é prioridade. Não é só isso, né? A prioridade é você realmente estudar, saber falar bem, saber se comunicar, principalmente culturalmente, né? A minha vida toda, eu sei a história do Brasil, eu sei os lugares que eu visitei, a história do local, né? Falar bem o português, lógico que perfeito, não é possível, porque a gente tem os vícios de linguagem, mas existem muitas coisas antes do que uma roupa cara, do que um carro muito caro, e às vezes que você nem pode manter, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque todo corretor, ele é empreendedor, né? A gente sabe que o formato hoje de corretagem no Brasil, e eu acredito que na maior parte dos países, o corretor, ele é um empreendedor. E a gente aprende no empreendedorismo, pelas boas influências, né, que a gente tem que começar de forma equilibrada, porque você tem que ir pesando ali os teus investimentos e tal. Então eu vejo que não é saudável você já iniciar e você ainda não chegou lá, mas eu tenho que investir num carro que muitas vezes vai se endividar, eu tenho que investir em roupas que muitas vezes não vai conseguir manter. E aí eu acho que isso só gera uma pressão maior para a pessoa ter que dar certo e aí acaba não dando certo, fica com dívida. Desiste, né? Acaba desistindo da profissão. E é uma profissão, como você falou, empreendedora. Só que, infelizmente, tem muita gente com visão de CLT. Perfeito. Quer trabalhar 3 vezes na semana, né? Meio expediente, assim. Nem CLT faz isso. Imagina um empreendedor, empresário. Minha família toda ou é empresário ou é funcionário público federal.
Então, assim, existe uma diferença muito grande entre os que são funcionários públicos e os que são empresários. Então, o empreendedor, né, o corretor, você pode ver que os corretores de sucesso, eles têm essa visão empreendedora e executam, né? Exatamente. Mas, assim, eu sempre aconselho o seguinte, quando você entra no mercado imobiliário, eu sei que tem muita gente, assim, que está começando agora, que está nos ouvindo, você nos 6 primeiros meses só ouvir, só observar, sabe? Tentar buscar fazer uma venda a cada 6 meses, a primeira venda em 6 meses, porque você vai aprender. Porque quando você não sabe, as pessoas vão ter o prazer de te ajudar, de te ensinar. Então, se de imediato você está visando o dinheiro, seus próprios colegas não vão estar lhe ajudando com informações. E são informações importantes que vão te ajudar durante os outros próximos anos. Total. Então, é muito importante ter humildade e não procurar eu entrei agora e já quero vender. E, principalmente, os 3 primeiros anos, tudo, assim, uma grande parte do que você... A maior parte do que você ganhar em vendas, em comissão, é você realmente investir em cursos, né? Porque o empreendedor, ele tem que entender de finanças, de oratória, de tudo, que é isso que vai te ajudar. Seja Minha Casa Minha Vida, que eu comecei Minha Casa Minha Vida, né? Meu primeiro plantão foi lá em Abreu e Lima, depois de Paulista, do lado de um cemitério. Que legal, que legal. Foi um empreendimento, um lançamento da Queiroz Galvão. Então, eu sou muito grata por isso, sabe, Paulo? Porque eu aprendi muito com os corretores, aprendi muito com as construtoras, porque eu comecei lá de baixo e as pessoas tinham prazer em me ajudar. Então, quando eu cheguei aqui na Avenida Boa Viagem, vender coberturas, tudo, vender em São Paulo, cobertura em São Paulo, eu estava muito solidificada, né? Então, eu digo que eu tenho um tronco forte, porque eu aprendi lá no começo. Então, isso para mim, é a dica fundamental para quem está começando. E aí o carro, a roupa, isso fica mais depois do 3º ano, sabe? Entendo. Aí você se posiciona dessa forma, né? Porque isso aí vai mostrar para o cliente, olha, você que comprou comigo lá atrás, eu estou crescendo, né? Junto com você. É muito legal. Eu tenho clientes que ficam loucos, assim. Só que eu sempre soube que você ia dar certo, porque são clientes de anos que viram o meu crescimento, sabe? Isso é tão bom, então curta a jornada. É muito importante curtir a jornada, não querer tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu acho legal isso. E eu acho também que foi muito boa essa visão que você passou, essa jornada, porque assim, 2 coisas que eu vejo no mercado, né? Eu não sou corretor, tá, gente? Mas eu convivo com corretores, donos de imobiliária só todos os dias. Então, é um mercado que eu observo hoje de perto. E assim, o que é que eu vejo, né? Nós temos algumas histórias muito fora da curva. Então, pessoas que entraram no mercado e que em 2, 3 meses fizeram não sei quantas vendas e tal. E eu acho que acaba que isso atrai muita gente achando que vai ser assim com todo mundo. E outra coisa, quando você já começa nessa profissão e você só olha para o trabalho no digital, o que você vai ver no digital é realmente as pessoas mostrando o melhor ambiente. Sucesso, enfim, exatamente. E tem muito mais trabalho offline do que online. Né? Muito mais trabalho. E você consegue... Hoje, a gente sabe a importância do digital, mas um corretor ele consegue ganhar muito bem sem nem ter Instagram. Com certeza. Os corretores mais bem-sucedidos que eu conheço, eles não usam redes sociais. Pronto. E assim, claro, vai depender muito. O Instagram é uma arma que eu acho que facilitou esse posicionamento e essa entrada, mas eu acho que é tudo uma questão desse entendimento da sua fase, né? É interessante. Eu acho, Paulo, que é um equilíbrio. Eu falo até para os corretores que não usam. Use, pelo amor de Deus, use. Porque a internet, você tem que estar realmente. Sim. Nem que você faça uma postagem por semana. Mas é importante você nem fazer postagem, mas ter lá a sua vitrine aberta, sua lojinha aberta. Eu sempre falo que a internet é um grande mercado, né? E você precisa ter sua lojinha lá, né? Para o cliente te achar, porque o cliente vai lhe procurar lá. Então, mesmo que você não faça stories nenhum, não faça postagem, mas você tem lá a sua lojinha aberta com aquela vitrine estática. Total. Isso é necessário. E manter o equilíbrio, né? Porque tem muita gente sendo produtor de conteúdo, que é uma outra profissão,
diferente de ser corretor de imóveis. Total. Então, lógico que a pessoa pode ser as duas coisas. A gente tem excelentes médicos que são professores de universidade, excelentes procuradores que são professores de universidade, advogados, e corretores que podem também ser produtores de conteúdo. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Porque senão você acaba não perdendo foco. E tem que falar com propriedade, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que ainda não tem a experiência, ainda não tem a vivência e acaba falando besteira na internet e acaba até prejudicando a experiência do cliente, né? E isso a gente vê em várias outras áreas. E, inclusive, você falou do Instagram. O seu Instagram, na verdade, dentro do meu trabalho que eu faço com imobiliárias, né, e corretores, enfim, a gente fala muito de posicionamento. E, por exemplo, o seu Instagram, o link vai estar aqui, tá, gente, na descrição. O seu Instagram ele é um ótimo exemplo de posicionamento. Porque o que a gente sempre fala hoje, né? Você tem uma foto próxima ao rosto para mostrar os teus traços, porque o teu rosto vai ser muito mais marcante do que o teu nome. As pessoas vão lembrar do teu rosto, mas não vão lembrar da imagem. Exatamente. É verdade. Então, o teu Instagram é muito bom, porque não vai dar para vocês verem aí, né? Mas enfim, vocês vão visitar lá. E o que eu gosto é que você já traz ali, olha, no teu Instagram, o que você faz? Lida em aumento de patrimônio, rentabilidade e qualidade de vida. Então, você já tem uma frase ali de diferenciação e logo embaixo você também fala da sua experiência, né? Então, é o que a gente fala. O Instagram, ele é um cartão postal. Não quer dizer que você precisa estar postando todo dia. Se você puder postar todo dia, ótimo. Exato. Ótimo. Mas assim, o que você precisa é transmitir a mensagem certa quando a pessoa entra no teu Instagram. E aí é isso também que muita gente falha. Às vezes tem um Instagram, às vezes que não está conversando com o serviço, né? Exatamente. Eu busco estudar sempre, quero aprender mais com você, vou ficar observando, quero aprender com você, porque eu falo, é muito importante a gente estar na internet, mas assim, inclusive eu estou criando um outro Instagram específico da loja, mais direcionado para os imóveis, para os clientes, porque o meu é aquela coisa que eu comecei desde o começo, né? Eu comecei no marketing digital, como eu te falei, em 2014, mas eu uso a internet, compras online, acho que eu fui uma das primeiras clientes na Amazon a comprar, porque lá no Canadá, em 2006, 2007, eu já estudava sobre vendas online, né? Naquela época era mais sex shopping, né? Moda. Então, por isso que a Boca Rosa, as meninas começaram, as blogueiras, muito com maquiagem, porque foi, depois de sex shop, foi o segundo mercado que mais vendeu na internet. Olha, então, hoje não. Hoje a gente vende até mentoria, consultoria, né? Sem ser produtos. Daqui a pouco tá vendendo até cirurgia robótica, eu falo. Mas eu quero aprender com você. Mas, assim, isso que você falou é muito importante, porque principalmente no segmento de luxo. Por isso que eu tô criando outro Instagram. Porque eu falo que eu tenho 3 mundos, sabe, Paulo? Eu tenho um mundo indígena, que é a minha essência, eu sou índia. E aí eu acho que os meus clientes não se conectariam tanto uma índia vendendo um imóvel de 15 milhões. Mas eu tenho meu mundo imobiliário, que é essa mulher que começou no mercado, né? Começou com vendas com 13 anos, começou vendendo, está aí há 31 anos vendendo, que se conecta muito com os clientes, que são empresários, que estudaram, né? Tem muito isso, eu acho que isso conecta muito com os meus clientes, por isso que eles gostam de comprar comigo, porque eu não sou aquela menina que estou em eventos caros, nem ando em carro luxuoso, mas sou uma menina que trabalha, que tem dinheiro, que também invisto em imóveis, mas eu também tenho um outro... vive o que vende, né? Só que eu tenho um mundo bem simples, assim, no meu dia a dia. E aí eu tô criando um outro Instagram que eu pretendo não postar muito, porque se você olhar uma marca de luxo como Mercedes, né, que se você entrar no Instagram da Mercedes, da BMW, eles não postam todo dia. Nem eles estão lá falando da intimidade da loja, dos bastidores da loja, porque o luxo ele tem que só mostrar. O luxo ele não tem ele não tem mimimi, ele não tem storytelling, ele não tem isso. Então, eu vejo muito corretores e corretoras no Instagram hoje dizendo que é luxo, né? E até querendo, eu vejo alguns assim, demonstrando que vai ensinar algo, vender algo para os corretores, mostrando muito mais coisas que não é do mundo imobiliário. Isso é ruim, como você falou.
É bom para você atingir audiência, de ter grandes audiências, mas assim, não para quem vai comprar imóvel, né? Porque eu penso assim, o que é que você está mostrando na rede social que vai ajudar a vida do seu cliente? Né? Porque você atingiu uma audiência pela bolsa cara, pelo evento caro que você tá, pelo peso na academia que você levanta, por você acordar de 5 horas da manhã para malhar. Isso não vai mudar nada na vida de quem vai comprar o imóvel com você. Então, Entendi. as pessoas precisam ver isso, o profissional corretor, se ele realmente quer transformar a vida dos clientes dele. E o Instagram é uma ferramenta muito boa, mas que também às vezes ela é ofensiva. Porque as pessoas estão usando muito para se autopromover e estão esquecendo de ajudar realmente os clientes que precisam cada vez mais de mais informações, porque você vê pessoas que não são do mercado falando e falando bobagem, né? Então, Não, você colocou perfeitamente. Eu acho assim, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de mostrar eu gosto, eu tento mostrar bastidores, mas eu nem consigo mostrar tanto. Tô tão envolvido todo dia em trabalho que é o que eu gosto de fazer. Mas você falou uma coisa muito importante, porque assim, o conteúdo que você faz nas redes sociais, na minha visão, ele tem que ser para agregar na vida informação, para agregar, para ajudar teu cliente a tirar uma dúvida, resolver um Exato. problema. E você tem que conhecer muito o teu público. É. Porque muitas vezes o teu público, ele nem ali vai estar. Ele nem ali vai estar. E outra coisa que uma coisa que nós temos um parceiro do mercado de luxo lá do Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, que quando eu estava estudando esse mercado, até hoje eu estudo, né? Mas assim, quando eu iniciei meus estudos com esse mercado, eu percebi que muitas vezes o cliente de alto padrão e luxo, a gente tem uma ideia de que é aquele cliente que está toda hora mostrando, gosta de carro, gosta de mostrar que tem isso, tem aquilo. Só que existe sim esse tipo de cliente, mas a grande maioria são pessoas simples que querem coisas reservadas, querem. Eu não quero mostrar não pra quer ninguém. aparecer de jeito Uma nenhum. coisa até que cara, eu esqueci o nome dele. É Lucas, eu esqueci, é um mentor de corretores que ele fala, ele tem um treinamento e ele diz, cara, muitas vezes tem cliente que quando vê uma casa sendo anunciada e aquela exposição toda na internet, acaba até perdendo o interesse nesse imóvel, porque já está tão exposto ali, já todo mundo já viu, já banalizou tanto, e ele quer algo mais exclusivo, ele quer algo mais que ninguém viu ainda, diferente. O luxo é isso, né? O luxo, tanto é que eu falo que no luxo não existe não. Até hoje o Sérgio, eu acho que foi o Sérgio, não sei quem foi que postou isso hoje, mas assim, o luxo ele não existe não. E lá no Hotel Sheraton, onde eu trabalhava, então veio o Roberto Carlos, não quero nada que não seja branco. A gente teve que transformar todo o andar, um elevador ficou exclusivo, todo de capa branca para ele. Então, tem desejos assim muito específicos, né, das pessoas que consomem o luxo. Então, teve até uma grande marca de luxo recentemente que mudou o CEO, o sócio fundador. Ele se afastou por 13 anos, eu não vou falar o nome da marca, essa marca de luxo, depois vocês pesquisam na internet. O CEO se afastou por 13 anos, o fundador, e entrou um outro CEO e ele quis vender a imagem de que o produto dele era para todo mundo, que as pessoas da classe C e D deveriam ter acesso. Já sei qual é a marca. E aí o fundador voltou para tomar posse da empresa. Eu disse, não, o meu cliente de luxo, ele não quer ver o artigo dele com todo mundo. Infelizmente, a gente tem que aceitar. E é assim que funciona. É assim que funciona. É assim que funciona. E aí, o luxo, ele é muito da simplicidade. Se você for ver, os meus clientes que compram os apartamentos mais caros, eles não nasceram milionários. Eles são pessoas que trabalharam muito, que fizeram escolhas de estudar, de empreender, de investir. Então, eles não querem que ninguém fique olhando o que eles têm, até porque às vezes até dentro da família deles não sabe. Então, o luxo ele é muito discreto, né? Então, se você fica expondo muito, como você falou, a casa fica tão famosa, o vídeo viraliza tanto
que o cliente de luxo ele não quer, mas tem uma demanda realmente dos novos ricos, que são as pessoas, principalmente agora, né, que estão ganhando muito dinheiro com a internet, com a exposição, né, exposition, e também com jogos eletrônicos. Então, é um público também que vem crescendo muito. Eu estou tendo clientes assim que estão ganhando uma grande quantia de dinheiro de forma muito rápida, que esses gostam de realmente expor. Mas é uma pequena fatia. E eu acho que tudo vai da maneira com que você entende o cliente, com que você, enfim, e você entregar o que faz sentido para o teu cliente, né? Exatamente. E me fala uma coisa, Sol, você tem hoje a tua empresa, e aí como é que surgiu essa decisão de montar o seu negócio, de realmente construir a tua equipe? Conta mais um pouquinho pra gente. Então, como eu te falei, eu não tinha nenhuma pretensão de ter imobiliária. Eu queria trabalhar numa grande imobiliária, né? Tanto é que eu trabalhei na Lopes, a maior da América Latina. Eu acho que eu tinha medo de empreender, de ser empresária, e porque eu tinha vários gatilhos, assim, várias crenças limitantes, tipo, eu não queria sócio, eu não acreditava nessa coisa de você ter sócio. Toda a minha família empreende sem sócios. Eu também não tenho sócio, né, juridicamente falando assim, na empresa. Eu tenho corretores associados, mas eu não tenho sócios. Então, eu tinha várias crenças que impediram esse crescimento antes até, né? Então, Entendi. Eu saí da imobiliária que eu trabalhava por motivos realmente e questões do desenvolvimento da empresa, né? Eu até vi que você entrevistou recentemente Zélia. Zélia foi minha diretora. E eu fui uma das pioneiras a mostrar o imóvel, o empreendimento. Hoje muita gente produz conteúdo, mas quando eu comecei, eu começava em atendimento online no site das construtoras. Eu dava plantão de 12h, 1h da manhã. O plantão terminava de 1h30 da manhã nos sites das construtoras, que era o chat online, corretor online. Então, eu comecei a gravar vídeos e dizer onde era o prédio. Então, recebi várias denúncias por isso na época, porque ninguém fazia isso, não podia. Hoje hoje todo mundo vai. Mas naquela época não podia. E um dos motivos de eu sair da imobiliária é porque eu comecei a gerar leads e estava gerando muitos leads. Eu era gerente de uma imobiliária e eu fazia do meu cartão mesmo para os meus corretores, só que eu era gerente de online dos outros corretores de outras equipes. E aí eu não dava plantão físico, a minha equipe era focada em online. E para você ter ideia, a gente vendeu 7 Moura do Bem em um dia, em um sábado. Nossa. Com leads. Ninguém sabia o que era lead, nem a palavra lead. Aí eu fui o pessoal me chamava meio de louca na época, né? Isso 2015, 2016. E aí, quando eu comecei a vender muito, isso começou a assustar e criar atritos, né? Então, eu só saí dessa imobiliária porque tinha outros gerentes que começaram a se incomodar, porque queriam que eu desse os meus leads para todos. Entendi. Só que eu investia do meu recurso. Aí foi a questão da evolução mesmo tecnológica. A minha mentalidade de evolução no marketing digital do mercado imobiliário, ela ficou muito além do que o mercado praticava. Então, isso me obrigou a ir trabalhar sozinha. Ia fazer do seu jeito. Ia fazer do meu jeito. Eu acreditava nos leads. E eu comecei a ficar de casa gerando leads, e alguns corretores começaram a fazer parceria. Eu gerava o lead, passava para os corretores e ajudava só no fechamento. Então, eu fiquei muitos anos fazendo isso. Gerando leads, passando para os corretores, porque é o que eu falo, trabalho em equipe em várias mãos. O meu sucesso é porque eu sempre trabalhei em equipe, sempre. Né? Apesar de muita gente achar que eu trabalho sozinha, mas eu sempre trabalhei em equipe. Sempre tive profissionais muito bons do meu lado, sempre fui muito exigente com as pessoas para trabalharem comigo. Nunca foquei em quantidade, sempre em qualidade. Nunca tive mais de 12 corretores trabalhando comigo, o máximo sempre foram 12. E hoje eu tenho uma imobiliária que eu também continuo focando nisso, na parte tecnológica, na parte da qualidade, da excelência do atendimento. Então, eu abri a primeira imobiliária boutique do estado de Pernambuco. Então, que é na Ilha do Leite. A inauguração vai ser agora, dia 21 de agosto. Você está sabendo em primeira mão. Que legal, que legal. Eu abri uma imobiliária boutique. Então, qual é a diferença de imobiliária boutique? É justamente que tem o foco na necessidade única do cliente.
A imobiliária padrão, ela foca em formar e ter vários corretores para atender o maior número de clientes e vender o maior número de imóveis. Ela é focada na quantidade. A boutique, ela é focada no nicho específico, que pode ser luxo, pode ser alto padrão, pode ser imóveis rurais, pode ser imóveis históricos. No meu caso, no nosso caso, vai ser uma imobiliária boutique focada na necessidade do cliente de alto padrão e luxo. Perfeito, Então, que assim, legal. é um espaço exclusivo para clientes, com 100 metros quadrados, com uma Nossa, que experiência legal. que ele tem ao comprar um apartamento da Rio Ave, da Moro do B, da Gabriel Bacelar. Então, ele tem lá um espaço com porcelanato, com toda a estrutura de imóveis das melhores marcas, Florence, móveis Nossa, que Sierra. legal. Então, uma experiência realmente de luxo, para que o cliente ele sinta isso, porque a gente percebe que o cliente ele não tem a experiência de compra de luxo, de alto padrão. Então, é realmente uma carência, né? O cliente, se ele for na imobiliária, que são poucos que vão, ele vê lá um monte de corretor, aquela estrutura lá, mas não é aquela estrutura para ele, para a Não experiência é dele. exatamente. Né? Nossa, que No legal. máximo que tem é as construtoras que fazem aquele stand com a maquete, né? Algumas que investem, mas assim, depois daquele stand fecha e o cliente não sabe mais para onde ir, né? E aí, aqui em Pernambuco, por isso que os clientes vão muito nas construtoras, porque é uma cidade pequena, muitos corretores saem do mercado. É, durante esses 14 anos, Paulo, eu vou para todos os eventos de lançamento. Então, acho que ninguém foi mais para lançamento do que eu. Eu vou para todos. Que é uma coisa que, quando eu comecei, eu via que os donos das imobiliárias não iam, só os gerentes. Aí eu dizia, meu Deus, mas por que eles não vêm? Eu nunca quero deixar de ir. Hoje eu fico meio cansada. Hoje eu vou só para os eventos das construtoras que eu trabalho diretamente, que eu tenho uma Entendi. parceria. Mas eu sempre fui para todos os eventos. Fez um convite, eu sempre fui. E porque eu sempre aprendi muito em cada evento, em cada treinamento. Eu faço questão de participar. E eu observo muito isso. Nos pódios, nunca é os mesmos corretores. Como você falou anteriormente, o corretor faz uma venda assim imensa, está em primeiro lugar, e depois você procura, não vê mais aquele profissional atuando. Isso é muito ruim para os clientes. Porque o cliente, eu cruzo muito com clientes que vêm pedir para eu vender um apartamento da Mora do B, da Rio Ave, e eu pergunto, qual foi o corretor que lhe vendeu? Ele não sabe. Então, isso é muito Isso é triste no muito nosso ruim. mercado. É. E eu acho que o cliente ele precisa ter essa experiência segura, assim como ele vai num consultório médico, numa clínica, e ele sabe que ali ele vai sempre. Ele não precisa ter o Total. telefone nem do médico, mas ele sabe que aquela clínica ali existe. E é a melhor fonte de leads qualificados, né? É você, por exemplo, você oferecer uma boa experiência para o cliente e o cliente lhe indicar, porque o cliente ele vai lhe defender e ele vai passar a confiança para outra pessoa próxima a ele de que você é o melhor, a melhor profissional. E tem que ser trabalhado, né? Tem que ser trabalhado esses leads e oferecer. E que legal esse lançamento, e a gente tá sabendo em primeira mão Primeira aqui. mão, Olha aí que legal. Eu defini com a minha equipe de marketing, eu só falei para os meus corretores na reunião de segunda-feira, que toda segunda-feira a gente tem reunião, e, agora você é a primeira pessoa que está sabendo. Olha aí, estou me sentindo honrado com essa É, informação, que legal. E quero ser convidado para ir para lá, viu? claro, você vai para a Quero, quero inauguração, ser vai ser um convidado. prazer. Inclusive os corretores também que querem fazer parceria, né? Porque a gente sabe que o mercado de luxo ele é muito assim específico, são clientes específicos. Constantemente tem corretores que ligam para mim, né? Porque eu sou do grupo do Cresce também, e eles me ligam pedindo ajuda para fechar com um cliente que é acima de 1,5 milhão, né? Às vezes o corretor não é a dinâmica dele, mas surge um cliente de um ticket maior. E aí eu quero ter esse espaço justamente para os corretores que querem fazer parceria, não tem tantas captações, né, na avenida de imóveis mais caros, mas que eles tenham a oportunidade de fechar junto conosco, né, e receber sua comissão, tudo certo, porque o mercado de alto padrão e luxo é muito de parcerias, isso no Brasil inteiro, no mundo inteiro. A gente sabe que assim como a gente vê até as grandes imobiliárias internacionais, para você vender um imóvel de um ticket muito alto, você realmente tem que fazer parcerias.
Sim, E a sim. gente quer realmente cada vez mais ampliar isso aqui em Pernambuco, que está faltando também um pouco. São poucos corretores que fazem parceria, ainda tem aquela cultura de pegar a captação daquele corretor que está anunciando. Isso é péssimo. Péssimo. Então, eu quero. Já que a gente quer ver uma mudança, a gente tem que ser a mudança que a gente quer Com ver. certeza, com Né? certeza. Então, eu sempre fiz parcerias, tenho muitos amigos corretores renomados que fazem negócios comigo. E eu quero ter esse espaço também para receber os corretores parceiros e a gente fazer parcerias aí para dar uma melhor Nossa, experiência. que legal. Eu nunca entendi isso. Tipo, você prefere, para não dividir a comissão, você prefere não vender. Então, eu vejo que não faz muito sentido a gente não ter um mercado que ele faça mais parcerias. Então, tipo assim, se você tem um cliente, eu tenho um imóvel, você prefere, só para não dividir, você prefere não vender. É escassez de imóvel? Não, cara, a gente tem oferta, claro. A gente sabe que tem uma certa escassez, principalmente em alguns lugares, mas assim, é uma prática que realmente eu acho que tem muito espaço para crescer. Paulo, infelizmente, eu não vejo que a pessoa escolhe não vender. Eu percebo que as pessoas, não são todas, porque eu tenho muitos corretores parceiros, assim, top, que eu posso até dar o telefone do cliente e eu sei que a parceria vai existir. Entendi. Mas o que eu vejo é pessoas que vê você anunciando aquele imóvel que você captou, que você investiu naquele anúncio, e aí os corretores vão falar com o porteiro, vão buscar falar com alguém que mora naquele prédio, sabe? Ou seja, ele tenta meio que burlar, Passar por cima. passar por cima, Passar por para cima. tentar vender sem fazer a parceria. Né? Muitas vezes ele consegue, tá? Assim, até comigo mesmo, consegue. Mas fica tão feio, eu fico recebendo os prints dos proprietários, sabe? Isso é tão ruim para nossa imagem. Sim, sim. Para o ecossistema todo né, imobiliário, isso é muito ruim. E assim, eu acredito muito no que você dá para o universo, você recebe assim multiplicado, né? Porque o universo ele é infinito. Então, se você vê um trabalho de um colega corretor que está ali anunciando aquele imóvel, você é muito mais fácil, porque você está cuidando de outros negócios. É você ligar, olha, Paulo, tem um cliente para esse imóvel que você está anunciando. As coisas fluem e assim, não é só um negócio, não é só uma venda, são várias coisas que você pode fazer em parceria com aquele profissional e ganhar muito mais, né? Vai ficar um trabalho bonito. Porque isso é uma prática em outros países. Você vê as grandes imobiliárias, existe o corretor que tem um imóvel e o corretor que tem um cliente. E funciona muito bem, fica um trabalho bonito, todos ganham e vai entregando para o universo essa energia boa e vai vindo mais negócios, mais corretores parceiros, mais parcerias, mais clientes, porque o cliente acha bonito o seu trabalho, porque com certeza aquele cliente que você tentou. Eu tenho vários prints do cliente dizendo, fale com a corretora Sol, é ela. E a corretora insistindo ali. Às vezes pessoas que me seguem na minha rede social. É porque eu não gosto de ir atrás, eu não gosto de focar em coisas não agradáveis. Eu gosto de focar realmente em coisa boa. Você joga pro universo, eu jogo isso pro aí universo passa... coisas boas. Eu digo, que lamentável. Eu peço desculpas pela minha colega, eu falo assim. E às vezes são pessoas ali que estão me olhando no Instagram. Muita gente me segue, nunca deu um like, nunca fez um comentário positivo. Eu sinto que é como se estivesse o tempo todo observando ou para fazer isso, ou esperando um dia eu fazer uma live chorando, dizendo que minha vida tá uma droga. E não vai ver, tá, gente? Eu digo sempre, quem tá nessa intenção lá na minha rede social, olhe, sai imediatamente, me bloqueie e mude de cidade, porque eu não vou postar coisa triste, não. Porque a minha vida é só felicidade, só alegria, só amor, sentimento bom. Eu gosto de brigar, sou braba, mas eu brigo naquele momento e minha vida é só luz, graças a Deus. Então, não, ia focar nesse lado positivo, né? Porque assim, dificuldade a gente sabe que todo mundo passa. Todo mundo passa. Mas se você só foca, se você consegue ter esse foco no lado bom, o saldo sempre vai ser muito positivo, né? E eu queria aproveitar esse momento. Gente, é gravado o podcast, tá? Eu vou levantar agora, eu só vou pegar uma coisa ali na bolsa para conectar com o próximo assunto que eu quero falar com você. Claro. Não precisa nem cortar.
Tá certo. Mas a gente teve a oportunidade. Nós tivemos a oportunidade. Ai, que lindo. Trabalho lindo, não é, Paulo? Nós tivemos a oportunidade de entrevistar a Zélia. Eita, peraí. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar a Zélia. Foi no primeiro podcast presencial. E a Zélia me presenteou com a cartilha das corretoras arretadas. E aí você faz parte da comissão das corretoras arretadas. Assim, é um trabalho incrível e um trabalho que já é referência no Brasil. A Zélia contou pra gente que eu acho que foi o Cresce eu não sei que Cresce foi, mas foi lá do Sul ou Sudeste, que eles pediram autorização a ela para usar essa cartilha como modelo, né? E você tá aqui na comissão das corretoras arretadas. Fala pra gente um pouquinho do teu envolvimento nesse projeto. Enfim, conta mais pra gente como é que você se envolveu, enfim. É um projeto muito grandioso, muito lindo, né? Eu costumo dizer que, assim, a gente trabalha sempre querendo ter trabalho, sempre querendo exercer a nossa profissão, mas quando a gente começa a ter a oportunidade de ajudar o colega de profissão, é porque a gente está vivendo realmente a missão. E assim, Zélia, eu sou até suspeita de falar, porque ela foi minha diretora, é uma das minhas maiores inspirações. E ela está fazendo um trabalho belíssimo, que não é só aqui em Pernambuco, é como você falou, é no Brasil inteiro. Sim. É algo inédito, né? Ela está sendo pioneira. Eu acho que por ela ser essa mulher que começou, né? Quando eu comecei no mercado imobiliário, tinha 17% mulheres. Imagina Zélia. Zélia foi a segunda mulher corretora que eu conheci. A primeira foi Vânia Cardoso e a segunda foi Zélia. Então, elas duas foram as minhas maiores inspirações. Nossa, então, Zélia começou em construtora, ela sabe todas as dores e aspirações que o corretor de imóveis passa, e a mulher principalmente, por ela ser mulher, né? E aí ela criou esse grupo dentro do Cresce, né? Que é a Corretoras Arretadas, que ela me convidou para a comissão em um momento que, até no primeiro momento, eu disse a ela que não podia, porque eu estava muito envolvida com a construção da loja. E ela não, Sol, é importante, você já faz esse trabalho. É uma referência, né? Você já faz esse trabalho, né? Eu já palestrei no Conecta há 3 anos seguidos. Legal. Né? Teve um ano que foi quase 8.000 corretores. Então, ela falou, você já ajuda, você sempre compartilhou as informações. Ela me via no salão de vendas, né? Como gerente de vendas, eu sempre fiz muito treinamento para corretores, ensinando o que é ITBI, o que é terreno de marinha, como atender no WhatsApp, como atender no chat online. Então, Zélia, eu nem tive uma participação tão ativa na formação da cartilha. Escrevi um material para ser colocado, que a gente não conseguiu imprimir, mas assim, eu sempre estou lá no grupo junto com as meninas que trabalham bem mais atuante, eu sou muito humilde em dizer isso. E eu sou muito mais assim, uma pessoa que trabalha no campo para inspirar e para gerar mais informações para a formação do grupo, né? Do nosso grupo, do Corretores Arretadas, da cartilha e de muitas outras coisas que Zélia vem assim de ideias para a gente, para engrandecer a mulher, para ajudar. Ela é a principal líder da gente, assim, de inspirar realmente. Essa mulher realmente me representa, porque ela é uma profissional, uma corretora realmente arretada, né, que cresceu na profissão, né, que de forma honesta, de forma ética, justa, que Zélia é muito ética e justa. Então, ela é um exemplo para todas nós. E eu procuro contribuir como exemplo também. Assim como ela foi um exemplo na minha vida, para eu ser exemplo para outras mulheres, para inspirar, para elas não desistirem. Você já é. Ai, obrigada. Para elas verem assim, que é possível. Assim, deixa eu falar uma coisa muito... E que todo mundo que está escutando e entenda, né? Esse é o seu episódio, eu acho que vai ser o 16º ou 17º do podcast. É o terceiro presencial. Só que assim, gente, eu não falo com gente que eu não enxergo que é uma referência no mercado. Então isso... Por quê? Porque o meu compromisso é trazer
as melhores histórias, as maiores inspirações. E com certeza você tem esse peso aqui, tanto no Brasil, mas principalmente aqui na nossa cidade, no nosso estado, né? E só o fato de você estar participando, isso inspira muitas mulheres. Porque, assim, tem até um dado aqui na carteira, eu nem vou lembrar de cor. Mas, por exemplo, eu acho que antes a atuação das mulheres era 7%, 8%. Hoje já está eu acho que já está em 30%. Pernambuco está quase 40%, mas no Brasil é 35%. Pronto. Então tem muito que melhorar. Tem muito que melhorar. Por quê? Se você for ver a quantidade de homens e de mulheres no país, é praticamente 50-50. Praticamente ali 50-50. Então, assim, tá faltando espaço. Olha, as mulheres, Paulo, licença, as mulheres são maiorias em população, elas são maiorias decisoras, sempre foi, desde quando eu comecei. Quando eu comecei era 17% mulheres. Então, era muito difícil e as mulheres não tinham cargo de liderança. Eu sou parte também do Mulheres do Imobiliário, que eu aconselho todo mundo aqui seguir, o Instituto Mulheres do Imobiliário da minha amiga Elisa Rosenthal. Toda corretora deve seguir o Instituto. Então, lá ela tem dados, né, que ela também ela escreve para os principais Estadão, Exame, e aí você vê os dados. Quando eu comecei, as mulheres elas eram 75% decisoras da compra naquela época, né? E a gente tinha pouquíssimas corretoras. A gente tinha corretoras, mas não tinha mulheres gerentes, mulheres diretoras de construtora, de imobiliária, não existia. Hoje você tem mulheres donas de imobiliária. Uma mulher vai abrir a primeira imobiliária boutique do estado, né? E mais, as mulheres hoje, o Instituto Mulheres Imobiliário fez essa pesquisa e as mulheres hoje são a maioria pagadoras também. Então, elas não são só decisoras, elas são as que pagam também, a maioria. Nossa, isso já é muito pensou? relevante. Porque os homens focam muito em veículo, né? E tudo. E a mulher é quem foca mais na compra do imóvel. É verdade. Então, elas não são só decisoras, elas estão pagando também. Eu tenho muitas clientes poderosíssimas que compram vários imóveis, que são apaixonadas. Então, eu até falo que foi 2 mentiras que me contaram, né? Que quando eu entrei no mercado imobiliário. Uma foi dizer que as pessoas só compravam 2 imóveis durante a vida toda. Me falaram isso. Mentira, que eu tenho cliente que já comprou quase 20 apartamentos já comigo. Então, e a outra é dizer que as mulheres só são quem decide. Conquista a mulher porque é ela que vai decidir. Mas não é, elas pagam mesmo e elas são dominantes aí no mercado. Então, por isso que a gente tem que ser também mais corretoras mulheres. Só que é difícil porque a mulher ela tem multifunções. A mulher, geralmente, ela não cuida, quando ela trabalha, ela também tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos pais idosos, ela cuida dos irmãos. Então, as mulheres, infelizmente, hoje, elas entram no mercado, mas elas também são as que mais saem. Então, Zélia está fazendo esse trabalho belíssimo de manter as mulheres ali no mercado mesmo, né? E assumindo postos de liderança. Mulheres como gerente, como diretoras, donas de imobiliária. Eu quero ser exemplo para essas mulheres, para que elas realmente não sejam só corretoras, que elas se desenvolvam, cresçam e que é possível, sem precisar de sócio, sem precisar... O que a gente precisa, na verdade, é a parceria. Ter pessoas boas do nosso lado, pessoas de energia positiva, é isso que a gente precisa. E não desistir, né? Se mirar assim em Zélia, que tá sempre sorrindo, sempre... Nossa, a energia dela é sensacional. Falei com ela, liguei para ela, acho que foi segunda-feira à noite que eu precisava falar de um evento com ela. Nossa, sempre tá lá em cima. Sempre disponível. Exatamente. Trabalhadora. Super disponível, super gente boa. E assim, o que você joga para o mundo traz de volta. Então, eu acredito muito nisso, né? Apesar de não ser uma pessoa religiosa, mas eu acredito muito nisso. Que é a energia que você joga. E é isso, eu admiro demais esse projeto, admiro demais o que você construiu, né? E quero muito, já tô querendo ver a loja, quero muito visitar lá, eu tenho certeza que vai ser incrível. Amanhã eu vou gravar também para o Cresce, para o Cofesse, né? Um vídeo com um grande play imobiliário. Legal, Amanhã legal. a gente vai gravar.
E assim, o mercado imobiliário é lindo, as pessoas são lindas, os clientes são lindos, eu sou apaixonada, eu sou uma apaixonada por esse mercado, eu quero me ver assim, velhinha, assim, trabalhando, e tem muita coisa boa, e é como você falou, o universo devolve, o trabalho devolve, é só você ser resiliente, né, e foca no seu. Eu sempre falo isso. Que às vezes as pessoas, elas se perdem porque não tá focando no dela. Foca no seu, que tudo que a gente foca cresce. Então, eu acho que é muito isso, né? É ter foco mesmo e ter escuta ativa, que é muito importante no nosso mercado, né? Sentir empatia. Foram os temas que eu palestrei no Conecta. Escuta ativa, empatia. É sobre isso que vai te ajudar a crescer no mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário é gigante, existem várias áreas, né? Existe o corretor que vende, o corretor que cuida do comprador, existe você que é do marketing imobiliário. É tanta oportunidade, é tão gigante. Pois é. É só cada um focar naquilo que tem, né? De missão mesmo. O meu propósito é mudar as pessoas para o seu melhor lugar no mundo. Então, esse é o meu propósito, essa é a minha missão. E cada um tem a sua. Então, acho que se você focar e contar com as ajudas certas, porque hoje o nosso Cresce tem treinamento gratuito. Na minha época tinha que pagar, às vezes eu não tinha recursos, né? E não tinha todas as áreas de treinamento, de educação. Então, hoje tem tanta coisa. Não, total. E eu, assim, eu admiro demais o Cresce daqui. É Cresce admirável. de Pernambuco, assim. A gente acha Cresce não é tudo igual, gente. Cresce não é tudo igual. Não, e não assim, e claro, eu falo isso não desmerecendo outros e tal, mas assim, você vê a dedicação que o Cresce daqui tem de criar esses projetos, de oferecer cursos. E tudo isso para o corretor, gratuito para o corretor. Gratuito. Vai ter agora a festa do corretor, né? Uma pena que eu não posso ir porque eu não sou corretor. Eu vou tirar meu Cresce. Tira. Mas vai ter a festa do corretor. Então, assim, realmente é um projeto. Inclusive, até a Zélia falou. Ela, de início, ela não estava muito afim de participar, de ir. Mas ela viu que o presidente estava com uma proposta diferente, realmente queria fazer diferente. E aí ela acabou se envolvendo e acabou se apaixonando. É igual a mim também. Eu não queria me envolver nisso. Sim. Eu dizia, não, Zélia, eu olho você, conta comigo pra tudo, mas eu não quero. Não. Mas ela falou, não, Sol, e assim, é muito difícil recusar um convite dela, mas e também o Cresce está trabalhando, né? Eles estão promovendo muitas ações, assim, que, nossa, na minha época eu ficava procurando aqui. Na minha época, Paulo, você perguntar alguma coisa, era 50 que dizia, barra. Então, você não podia perguntar. E como eu vinha de construtora, já como gerente de incorporadores, então eu não podia perguntar. Eu ia procurar no YouTube. Eu sempre gostei de internet, né? Como eu te falei. Então, eu procurava na internet e não tinha. E só tinha o Guilherme Machado, que é o meu primeiro professor, assim. E tinha o Gustavo Zanotto, que fazia os eventos presenciais, que a Moura do B trazia ele. Então, eu sugava eles de informação. Mas hoje é tanta informação. O próprio Cresce, né, faz de forma gratuita. Então, mas na minha época era muito difícil. Eu queria saber o que era INCC, eu queria saber o que era terreno de marinha. Eu tinha muita dificuldade. Eu peguei um livro com uma amiga minha que tinha acabado de se formar em Direito Imobiliário, fui ler o livro. Então, assim, fui fazer curso de contratos na FGV, lá em São Paulo, porque aqui não tinha curso de contratos imobiliários, não existia. Aí eu fui fazer lá, junto com os advogados. Então, assim, é muita coisa que tem hoje, né, que é acessível. Total. Hoje até tem o SESD, né? Eu não sei se você conhece o SESD, que é o projeto da advogada Érica Lócio, né? E do Augusto Lócio, que são duas pessoas incríveis também, que eu tive a oportunidade de conhecer. Entrevistei a Érica online e o Augusto, estou para marcar um podcast com ele. Vou chamar os dois aqui para a gente fazer outro podcast. E que realmente a gente precisa desse conhecimento, não tinha, só que o fato de não ter
você também evoluía porque você se tornava um profissional muitas vezes mais preparado porque você buscava. Né? Hoje a gente tem muito conhecimento e a gente também vê não estou dizendo todo mundo, né? Nem todo mundo é assim, mas você vê uma parcela dos profissionais que acabam, mesmo tendo ali disponível, acabam não aproveitando isso, né? Mas assim, é muito legal de ter você como inspiração. E é isso, eu queria muito agradecer tua participação, Sol. Foi incrível conversar com você, conhecer melhor a tua história. E eu tenho certeza que as pessoas vão adorar conhecer mais sobre a tua história, enfim, e conhecer mais sobre a tua visão do mercado. Então, eu queria agradecer muito a você pela participação. Tá? Eu que agradeço. Parabéns, que Deus te abençoe nessa jornada, né? Que Ele ilumine o seu caminho, lhe dê muita sabedoria, né? Que você já tem, lhe dê mais. O nosso mercado é gigante, é grandioso demais. E a gente precisa de pessoas assim, com mentes grandes, porque o mercado é muito grande, é muito gigante, são muitas possibilidades, é muito plural que eu falo. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigada a todos. E é isso, gente. Então, até o próximo episódio com mais uma história incrível aqui no Mentes Imobiliárias Podcast. Valeu, gente.